Saúdo os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Somos da 8ª Igreja Batista Independente, igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso, e hoje vamos compartilhar a nossa Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da editora Batista Independente. Hoje uma lição da irmã Glauci Loureiro. O título da lição hoje é Ensinos Bíblicos sobre a Comunhão Horizontal. Comunhão horizontal, ou seja, comunhão entre os irmãos. O nosso objetivo é conhecer que a Bíblia ensina sobre a comunhão horizontal entre os irmãos em Cristo, a vida da igreja, o amor fraterno, prático, pleno, de caridade e solidariedade. Perceber que quem está vivendo na luz do Evangelho ama o seu irmão e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, como está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Como temos vivido a nossa comunhão horizontal na igreja? Essa é uma pergunta que lhes faço. Como você tem vivido essa comunhão com os outros irmãos na igreja? O texto áureo, 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Os textos bíblicos inspirativos, nós temos alguns aqui, entre eles João 13, do 34 ao 35, onde diz assim: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus filhos, meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Outro texto, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 16 a 18. Outro texto está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. A Bíblia ensina que o cristianismo não é apenas uma caminhada solitária. A própria sociologia explica que o ser humano é um ser social. Nós somos chamados para viver em comunhão, em sociedade, uns com os outros, formando assim o corpo de Cristo, onde cada membro tem o seu papel essencial. Assim como o corpo humano depende de cada parte para funcionar plenamente, a igreja também depende da participação, do cuidado, do amor mútuo entre seus membros, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 a 17. A comunhão horizontal nos desafia a praticar a fé relacional, ou seja, a conviver, compartilhar alegrias, tristezas, apoiar e servir, perdoar e incentivar. É no convívio com os nossos irmãos que aparecem as situações onde nós exercitamos o amor de maneira prática e conhecemos o valor das pessoas e fortalecemos os nossos vínculos espirituais com o todo, como está lá em Romanos 12, 10, Colossenses 3, 13 e Tessalonicenses 5, 11. Ao refletirmos sobre a comunhão com o corpo de Cristo, somos convidados a cultivar relacionamentos que edifiquem, unam e aproximam cada vez mais a nossa vida e a vida dos irmãos com a imagem de Cristo, vivendo a fé de forma ativa, concreta e transformadora. Mas, realmente, estamos vivendo essa comunhão em um mundo tão individualista e em uma sociedade que a todo tempo nos contamina e atinge espiritualmente, atinge também a igreja. No decorrer dessa lição nós vamos fundamentar o que é essa comunhão horizontal, considerando os seguintes tópicos. Primeiro tópico, unidade no corpo de Cristo. Cada membro é importante.
Todos são importantes. Há uma dinâmica bem interessante em que a pessoa fica uma de frente para a outra e uma pessoa e uma mesa, né, colocada entre elas, com uma sulfite com um número 9, cada pessoa falava que número estava vendo. Uma falava que era 9, o outro falava que era o 6. Né? Ficava invertido. Terminava com uma das pessoas se posicionando ao lado da outra para ver o mesmo número. Quando você se coloca do mesmo lado da outra pessoa, você tem a mesma visão a respeito daquela imagem. Agora, quando nós ficamos em posições diferentes, nós vamos ver a imagem de forma diferente, ou seja, cada um tem uma visão de determinada situação. Aprendemos que, sem unidade, o corpo adoece, o corpo sente, pois todos são importantes na comunhão da igreja. Diferentemente do mundo que descarta Deus, resgata, na verdade, diferentemente do mundo que vai descartar Deus, o Deus que resgata, e esse Deus que acolhe. O individualismo não deve conduzir a vida de cada membro do corpo de Cristo. O texto bíblico está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Paulo repreendia os membros pela divisão que estavam causando no meio da igreja, pois havia rivalidades e preferências que afetavam a unidade do corpo de Cristo e causavam a ruptura da comunhão entre os irmãos. Nós podemos afirmar com certeza que Deus não tem preferências por A ou por B. Ele quer um único coração comprometido para que cada membro avance para aquilo que foi chamado. Não lutemos um contra os outros, mas combatamos o pecado que nos afasta da verdade e da comunhão. Isso significa que não colocamos pessoas, ideias ou interesses acima de Cristo. Quando Jesus é o centro, as diferenças de opinião ou função não geram divisão, mas complementam o corpo. A aplicação disso é para que nós venhamos refletir quanto você e eu temos cooperado para que essa unidade entre os membros seja saudável. Lembre-se da dinâmica. Há um só lado, o lado de Cristo. Tópico 2. Amor prático, servindo e apoiando os irmãos. Não adianta apenas eu falar que amo, e se eu não pratico, se eu não exercito, se eu não tenho características que expressam verdadeiramente esse amor. O amor é prático e é a forma de demonstrar o amor cristão, através de ações concretas, e não apenas por palavras ou por sentimentos. Ele se manifesta quando colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, ajudando, apoiando e servindo os irmãos da igreja e da comunidade. A Bíblia nos ensina que amar é agir em favor do outro, servir com humildade. Cada cristão tem dons e talentos, dados por quem? Por Deus. E esses devem ser usados para edificar os outros, como diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Apoiar nas necessidades, compartilhar recursos, tempo, atenção, com quem precisa fortalecer a união do corpo de Cristo. Atos 22, capítulo 2, verso 4, 45. Demonstrar empatia e cuidado, Romanos 12, 10, nos orienta a amar com devoção fraternal, honrando e preferindo os outros. O amor prático é perceber a necessidade do irmão e agir para ajudá-lo. Exemplo de Cristo, Jesus nos mostrou o amor prático ao servir os outros, curarem os enfermos, ensinar, perdoar e dar a própria vida por nós. Seguindo o seu exemplo, o cristão transforma a comunhão em ação concreta. O amor prático é colocar a fé em movimento. Me diga se você tem fé, então mostre as suas obras. Fortalecendo a comunhão horizontal, é a ponte que mantém o corpo de Cristo unido, mostrando que o amor verdadeiro se revela em atitudes, serviço e cuidado mútuo. A pergunta: você tem praticado este amor? Consegue identificar em seu cotidiano essa intencionalidade de ter comunhão horizontal com seus irmãos em Cristo? Tópico 3.
Perdão e reconciliação, mantendo a comunhão viva. A verdadeira comunhão do corpo de Cristo, a verdadeira comunhão do corpo de Cristo, ela só se mantém, ela só permanece quando há uma expressão genuína, uma disposição para reconciliar-se, para perdoar, para amar. Muitas vezes mágoas, ressentimentos e desentendimentos surgem entre os irmãos, seja por falhas, por más interpretações ou diferenças de opinião. E se essas questões não forem resolvidas, elas quebram a unidade e enfraquecem o corpo de Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13. Isso requer não somente palavras, mas requer prática. Perdoar não significa esquecer, amados irmãos, completamente a dor ou minimizá-la, mas libertar o outro de si e a si mesmo da amargura, permitindo que o amor de Cristo flua novamente. A reconciliação restaura relacionamentos e promove um ambiente harmônico, confiança e crescimento espiritual mútuo. Em comunidade, o perdão é a ação prática do amor cristão. Quando perdoamos, demonstramos que Cristo é maior que nossas mágoas, que a unidade do corpo é mais importante que o orgulho ou a razão individual que nós tanto prezamos. A reconciliação não apenas cura feridas, mas fortalece a fé coletiva e a comunhão diária entre os irmãos. Manter comunhão viva exige coragem, humildade e amor. Ao praticarmos a questão do perdão e buscando a reconciliação, transformamos conflitos em oportunidades de crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo como uma família unida pelo amor. Você já experimentou o perdão genuíno como para com seu irmão? Ou você já sentiu a bênção de ser perdoado? Tópico 4. Participação e edificação, crescendo juntos na fé. A comunhão horizontal se fortalece quando cada membro da igreja participa ativamente da comunidade, buscando edificar o outro irmão. A Bíblia nos lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, dizendo: portanto, encorajem-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como de fato vocês estão fazendo. Participar não significa apenas estar presente fisicamente, mas envolver-se com os outros, compartilhar experiências, oferecer, apoiar, dar apoio, usar seus dons e talentos para o crescimento do corpo de Cristo. Cada gesto de incentivo, ensino ou serviço ajuda a fortalecer a fé coletiva e cria um ambiente de amor e de confiança. Quando buscamos edificar uns aos outros, inspiramos crescimento espiritual mútuo, mantemos a unidade e a harmonia no corpo, transformamos a igreja em um espaço de aprendizado, apoio e encorajamento. Demonstramos que a fé não se vive só de uma forma individual, mas em comunidade. Crescer juntos na fé exige ação e compromisso. Ao participar e edificar, cada cristão contribui para que o corpo de Cristo se torne mais forte, unido, capaz de refletir o amor de Deus de maneira prática e visível. Concluindo, amados irmãos, a comunhão horizontal é fundamental no corpo de Cristo. É um exercício diário de amor, paciência e serviço mútuo. Levar as cargas uns dos outros, compartilhar a necessidade e ter compaixão dos que sofrem, especialmente os da família da fé. A comunhão horizontal nos liberta da vida egoísta, nos torna pessoas melhores e certamente mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ajude a viver de uma forma genuína a comunhão horizontal. Em nome de Jesus, amém.